Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Ádio, sou do Teatro de Cinema da UF. Queria primeiro saudar todos os presentes aqui, Henrique, muito bacana a sua fala, os representantes do Poder Público, representantes do Departamento de Cinema, do Instituto, da UNTV, os alunos do curso de Cinema e sociedade civil organizada no está presente aqui, os mandatos dos combativos vereadores do Sol, Leonardo, obrigado por chamar essa audiência pública importante. Eu queria, na verdade, fazer minha fala primeiro contextualizando um pouco. Né? A gente, do Teatro de Cinema, desde o início do ano, em janeiro, com a nova administração, né, a gente começou a pensar, a pautar essa coisa do Centro Petrobras. Está todos em obras, eu sou daqui de Niterói, esse espaço muito tempo parado, né? Então quem passava ali na frente sempre sabe como aquilo é um grande elefante branco do Gravatá, né? Então a gente chamou para o debate mesmo, chamamos representantes da FAM para ir para a Faculdade de Cinema, a gente fez uma reunião aberta lá, foi bacana, assim, para esclarecer, na verdade, o que estava acontecendo, qual era o processo que estava se desenrolando ali naquele espaço, né? Então, assim, a gente, na verdade, não vou falar muito disso, não ficar muito academicista, né? A gente reclama que o nosso curso, a universidade é a necessidade dessa arte, né? Uma arte que é pautada pela reprodução, na verdade, né? Você não tem cinema, se você não for uma arte massiva, ela já nasceu como espetáculo de diversões, não necessariamente como arte, demorou anos e anos para conquistar esse status de arte, né? De cultura, de alta cultura, né? A gente tem esse debate, infelizmente, na sociedade, o que é alta cultura e o que é baixa cultura. Então, a gente tem que pensar que cinema também é mercadoria, mas não é só isso, né? A gente tem o cinema que se configura como indústria, sim, tem um circuito comercial, mas a gente luta para que não seja só isso, né? A gente luta para que tenha um circuito alternativo de exibição, a gente luta para que iniciativas que não sejam apenas pautadas pelo lucro também tenham um espaço, e o Estado é fundamental para fomentar essas coisas, né? Acho que uma coisa que eu queria falar aqui é exatamente essa diferença. Muita gente fala em filme de arte, né? O que é filme de arte? Acho que todo filme é arte, talvez, né? Então, pensar que a gente, na verdade, tem que pensar no circuito alternativo, no que é historicamente e deixado à margem do mercado. Porque o mercado cuida de si mesmo, né? O Estado está aí, na verdade, para fomentar o que não é contemplado pelo mercado exibidor, pelas grandes produtoras de cinema do país, né? Vamos pensar na nossa cidade, que é uma cidade que já teve, né, 10 salas de cinema só em Caraí, né, porque a minha mãe ia ao cinema que era adolescente. Hoje em dia a gente tem apenas 2 complexos, né, que a gente chama de complexo, que é esse que tem dentro de shopping, que tem 7 salas, que passa em 3 salas o mesmo filme, nas outras 3 outro filme. Então não sei por que tem 7 salas, vai passar só 2 filmes, né? Então a gente já está então, saturado de cinema, saturado de grupo Severiano Ribeiro. A gente tem o Cine Arte UF, que está fechado há muitos anos, né, em obras, então faz uma falta enorme para a nossa cidade esse tal circuito alternativo de exibição, esses tais filmes que a gente não vê no cinema, que a gente não vê no Severiano Ribeiro. Então a gente tem que pensar também no que está vindo pela frente. A gente tem o Cinema Icaraí, que é uma coisa que a gente tem que disputar, a gente tem o Cine Arte, que é uma coisa que a gente tem que pautar, que a universidade termine as obras. E a gente tem o Centro Petrobras de Cinema, que pode ser um espaço importantíssimo para a cidade, não só de exibição de filmes do circuito alternativo, e aí dentro desse circuito alternativo a gente tem que colocar os curta-metragens universitários, que não tem espaço quase para ser exibidos, apenas nos festivais, o público é restrito. Então colocar esses curta-metragens numa sala que passa só curta-metragem, talvez dentro desse espaço, é uma grande vitória para os produtores de curtas universitários. Na UF a gente sai pelo menos 50 por ano, né? A gente faz a nossa amostra todo ano, no fim do ano, passam 50 filmes que não são vistos pelo povo de Niterói. Pensar também esse espaço como um espaço de formação de público, né? A gente tem o primeiro curso de licenciatura em cinema e audiovisual do país, né, na UF, e a gente era pioneiro nesse campo, e a gente pensar mesmo a formação de público, pensar a interface, qual audiovisual e educação que a gente discute tão bem dentro da universidade e pouco tem oportunidade de colocar em prática. Então talvez, aí, numa parceria com a prefeitura, esse espaço pode ser um espaço importante para a experimentação de estratégias e ferramentas de audiovisual usado para os fins de educação, né? Então, pensando aqui, o Henrique falou de edital, e a gente discutindo isso em assembleia, no curso de cinema, a gente começou a pensar, né? A gente tem hoje uma nova gestão da Secretaria do Audiovisual, por exemplo, uma gestão que se mostra a fim de ampliar a questão do acesso ao audiovisual mesmo. O próprio
Plano Estadual de Cultura, por exemplo, um dos eixos temáticos é o acesso à cultura. No Plano Municipal de Cultura, eu espero que tenha também um eixo temático sobre acesso. A gente tem que pensar muito nisso. E o poder público pode ser um grande parceiro também, não só a iniciativa privada. Por que a gente não pensa em captar recursos, talvez para o ensino, que vai ter um fundo setorial do audiovisual enorme para investir esse ano, não tem onde investir, isso é verdade. A gente tem também a própria Secretaria do Audiovisual, que pode ser um importante parceiro de gestão desse espaço. Tem, né, o CTAV, lá no Rio, que é um importante centro técnico do audiovisual aqui, né, e a gente tem o NPD, o Grupo de Produção Digital, que é a parceria da Prefeitura com a Secretaria do Audiovisual, né. Então, a gente tem o atual secretário que está a fim de expandir os NPDs e usar mesmo, enfim, esse núcleo como algo importante para a cidade e ter essa interface com a educação, já que está dentro da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Eu queria, na verdade, terminar minha fala dizendo assim, que a gente tem no Brasil hoje uma nova gestão do Ministério da Cultura, uma gestão interessada em ampliar o acesso no ensino, tem o programa Cinema Perto de Você, tem vários programas de desoneração de impostos para cinema de rua e tem várias possibilidades de captação de recursos na SAD também. Então, dizer, galera, que nós no curso de cinema achamos importante que a gente debate isso aqui, é importante que o poder público esteja aqui para nos ouvir. E a gente quer que o que a gente esteja dizendo aqui seja levado em consideração em qualquer decisão que seja tomada. Então, para concluir, eu queria dizer isso, assim, que o cinema e o audiovisual eles podem ser um setor estratégico, né? Não só economicamente, que é o que historicamente a gente pensa, né? O cinema e o audiovisual são economicamente relevantes, são mesmo, mas eles são culturalmente relevantes e socialmente relevantes. O cinema e o audiovisual pode mudar o mundo, sim. A gente pode pensar na imagem que a gente tem da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, queria agradecer a oportunidade aqui e deixar essa contribuição da gente pensar alternativas de viabilizar o Centro Petrobras. Obrigado.